Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Deuteronômio 32, que é a canção. A gente viu no último vídeo, né? Ficou no mistério aí qual era a canção, então vamos lá. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo o que faz, Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que trata o Senhor Deus? Ele é o seu pai que os criou, foi ele que fundou e firmou a nação de vocês. Lembre do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Pergunte aos seus pais o que lhe aconteceu e peça aos velhos que contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo a sua terra, ele marcou as fronteiras das nações, dando cada uma o próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo, os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e como as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que seu povo dominasse as montanhas e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deus lhe deu mel de abelhas nos rochedos e fez com que os oliveiras produzissem um terreiro cheio de pedras. As alimentou com leite de vaca e de cabra, deu carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, seu Criador, e rejeitou seu protetor e Salvador. Com seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios e deuses falsos que não haviam adorado antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram seu Criador e desprezaram seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso e ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. E ele disse, eu os abandonarei, então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde e são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo e acabará como tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará. Febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra e dentro da casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e moças, as crianças e os velhos também. Eu poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos se esqueceriam. Porém, eu não queria que seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados. Saberiam qual a razão do seu castigo. Porque foi que 1000 deles fugiram de um inimigo só, e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará e acertará contas com eles. Virá o tempo que os inimigos cairão e o dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo, onde estão seus deuses, onde está o protetor em quem vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifício e lhes davam animais e vinhos, porque agora eles o ajudam, pois que agora eles ajudem, que eles venham ser socorridos. Sabem todos que somente eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço vencer, eu firo e curo. Ninguém pode impedir o que eu quero. Agora levanta a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso.
afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram seus servos, e ele vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus, então disse: Pensem bem em tudo o que eu lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito na lei de Deus. Não pensem que essa lei não vale nada, pelo contrário. É ela que lhes dará a vida se vocês obedecerem essa lei. Viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor Deus disse a Moisés: Vai para a serra de Abarim, na terra de Moabe, e suba ao Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá em cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, seu irmão, morreu no Monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estava perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim, pois vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Que tenso, né? Meu Deus. No capítulo 33 fala a bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu essa bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio do Monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do Monte Parã brilhou sobre o seu povo. Como eles vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido quando as tribos e seus chefes se reuniram. Moisés disse isso a respeito da tribo de Rubens: que Rubens viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isso que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: Ó Deus, tu deste a Tumim e Urim, os seus servos que escolheste. Tu puseste a prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutiste com ele. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus próprios irmãos e filhos. Eles obedecem às suas leis e cumprem a sua aliança. Eles ensinarão todas as suas leis ao povo, queimarão incenso à sua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faz com que ele seja cada vez mais forte, que tudo que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os inimigos, para que nunca mais se levante. Moisés diz a respeito da tribo de Benjamim: Ó Senhor Deus, ama a tribo de Benjamim e sempre o guardará. Deus cuidará dele o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhe muita chuva do céu e fonte das profundezas da terra. Que Deus dê a essa terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com as suas boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas, que Deus abençoe a terra e tudo que há nela, dando-lhe tudo que é bom, que Deus, que apareceu do espinheiro em fogo, seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifre como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com ele José ataca os seus inimigos e persegue pelo mundo inteiro. A respeito da tribo de Zebulon e de Isacar, foi isso o que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países e Isacar enriqueça negociando dentro do país.
Eles convidam o povo para viver a sua montanha e ali ofereceram sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e a riqueza das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou a terra de Gades. O povo de Gades espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida, foi eles dado a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis, aos mandamentos do Senhor, quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali, e as suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: De todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido, queridos pelas outras tribos, e que as suas terras haja muitas oliveiras, que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruísse. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia e você tomará posse das suas terras. Então é bem legal, parece um pai, né? Quando tá para morrer, ele abençoa os seus filhos, o mais velho no caso, né? E é mais ou menos o que Moisés faz, né? Ele abençoa os seus filhos antes de subir a montanha com cada tribo, de acordo com o que Deus já tinha falado para ele. E em Deuteronômio 34 diz assim: Moisés foi das planícies de Moabe até o Monte Nebo e subiu ao alto do Monte Pisga, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isso é, território de Gileade até Dan no norte, território das tribos de Naftali, Efraim, Manassés do oeste, território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste. A região sul, a planície que vai de Zoar até Jericó e a cidade das palmeiras, e Deus disse a Moisés: Jurei a Abraão, Isaque e Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo do luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei e seus oficiais e todo o povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Então tá aí. Moisés, a importância de Moisés a gente sabe até hoje, né? Os muçulmanos respeitam muito as leis de Moisés. Então, assim, foi um homem que passou e foi um divisor de águas mesmo na humanidade, né? E a gente viu, assim, que a dependência dele era tão forte com Deus, quanto Moisés era acho que o maior profeta que houve. Segundo o que falou aí. Só que a dependência dele era muito grande. Então é aquilo, né? Quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você tem autoridade, quanto mais você tem fama, porque o Moisés ficou famoso, mais perto de Deus tem que ficar.
E como ele era o maior, a proximidade dele com Deus era tão grande que era face a face. A Bíblia fala que nenhum profeta, maior ou menor, falou com ele face a face, simples assim. E ainda fala que ele estava com 120 anos e estava tranquilo. Morreu porque Deus mandou mesmo. É porque acabou esse ciclo. Precisava ser renovado um novo ciclo com Josué. Então, acabou. Mesmo ele estando bem. Entendeu? E também ele assim, ele errou. Como homem, ele mostrou. E ia começar a Deus iniciar, tinha falado pra ele. Já ia pisar na terra prometida a partir de todos esses mandamentos, falado, alinhado. Então ele não fazia parte disso, nem ele, nem outros, né, que foram morrendo no meio do caminho, que Deus já tinha falado que aquela geração não ia. E agora a gente vai ler o Salmos 91, né, que fala Deus, o nosso protetor. Versículo 1. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá com um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos deles cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Como os pés, você esmagará leões e cobra, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus disse: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas das aflições. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Coisa linda, né? Eu conheço essa versão em outra versão, esse capítulo em outra versão, e é até estranho pra mim ler nessa versão NTLH, que a gente escolheu essa versão que é mais fácil, né, de entendimento, mas eu sou da Almeida, do 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tal. Mas é legal, gente, a gente vai fechar mais esse livro. No próximo vídeo a gente já vai iniciar já um novo livro. E obrigada. E a gente queria falar também, né, que a gente ficou um tempo sem colocar aqui, a gente tá de mudança. Aí acabou que a gente ficou ruim, não sei se vocês perceberam como eu tava lendo, minha garganta não tá boa. Então a gente vai fazendo conforme a gente consegue. Mas até agora, obrigada, né, por acompanhar a gente aqui. E vamos embora, vamos junto, que ainda tem muita história aí pra contar. E agora sim começa as guerras, começa sol parando, meio-dia, e o meio-dia nunca mais para. Agora vai começar umas coisas assim mais legais, né? Não, chega um pouco de leis, essas coisas assim. E a gente vai postando com mais frequência, a gente vai tentar equilibrar e igualar os dias. Sim. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.